Em 3 meses ela não será mais um problema. Essas palavras apareceram na tela do celular do meu marido e quebraram algo dentro de mim. Foi como se alguém tivesse puxado o chão sob meus pés e me deixado suspensa no vazio. Meu coração não acreditava, mas meus olhos liam cada sílaba como se fossem lâminas entrando pela pele. Naquele momento percebi que às vezes o verdadeiro perigo não vem de desconhecidos na rua, mas de quem divide a mesma cama que você. Se você já passou por uma situação em que alguém que você amava te traiu de uma forma que você nunca imaginou, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. E se histórias reais e cheias de reviravoltas te tocam, deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa jornada intensa. Meu nome é Maria Albuquerque, tenho 65 anos e sempre acreditei que a vida mesmo na maturidade poderia trazer um recomeço bonito. Depois de anos sozinha, conheci Renato Vasconcelos, um homem mais jovem, gentil e educado que parecia ter colocado cor novamente nos meus dias. Morávamos numa casa tranquila em São José dos Campos, um lugar que eu achava seguro demais para esconder qualquer segredo sombrio. Mas tudo mudou numa manhã comum quando o celular dele quebrou e ele me pediu para levar na assistência. Era só um favor simples de esposa. Pelo menos era o que eu pensava até abrir a porta da loja do Tiago Ramos e dar início ao dia mais assustador da minha vida. Aquele dia que rasgou minha história ao meio e me fez enxergar que o amor nem sempre é o que parece. Depois daquelas palavras terríveis que eu li no celular do Renato, algo se partiu dentro de mim. Mas naquela manhã, tudo ainda parecia normal demais. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando as plantas que eu cuidava com tanto carinho. O cheiro do café fresco se misturava com o aroma suave do pau que eu tinha acabado de esquentar no forno. Era um dia comum desses que a gente jura que nunca vai guardar na memória. Mas a vida tem um jeito estranho de transformar dias comuns em marcacos eternas. Eu estava sentada tomando meu café quando Renato apareceu na porta com o celular na mão. Ele parecia incomodado, virando o aparelho para um lado e para o outro como quem tenta fazer um objeto quebrado voltar a funcionar no olhar. Ele suspirou, colocou a xícara na mesa e falou do jeito calmo de sempre. Amor, o celular travou de vez. Não liga mais. Acho que queimou alguma coisa. Você pode levar lá na assistência do Tiago. Por favor, hoje vai ser corrido para mim no escritório. A voz dele soava normal, mas algo dentro de mim latejou. Foi estranho, como um pressentimento. Eu sorri de leve como sempre fiz e respondi que sim. Fazia essas pequenas tarefas com carinho. Achava que isso fazia parte de um casamento tranquilo. Achava que depois de tantos anos sozinha, eu finalmente tinha encontrado um lar de verdade. Enquanto eu me preparava para sair, senti aquele peso silencioso no ar. Algo que ainda não tinha nome. Fechei a porta de casa imaginando que voltaria em menos de 1 hora, entregaria o celular arrumado e continuaria meus afazeres. Eu não sabia que ao cruzar aquela porta, estava deixando para trás a vida que conhecia. São José dos Campos sempre foi para mim um lugar de calma. Ruas arborizadas, vizinhos simpáticos, padarias onde todo mundo se cumprimenta. Era o tipo de cidade onde a gente acredita que o mal nunca entra. E eu sinceramente acreditava nisso. Acreditava que o amor podia ser simples. Que Renato era um presente inesperado da vida. Eu me lembro perfeitamente de quando o conheci. Foi em um evento social organizado por amigos em comum. Ele estava lá conversando com um grupo de pessoas e sorrindo daquele jeito que faz qualquer mulher acreditar que ainda há tempo para recomeçar. Educado, gentil, com aquele ar de homem que sabe ouvir. Durante meses achei que ele tinha chegado para iluminar meus dias. Quando nos casamos, senti que a vida tinha me recompensado depois de tantos anos de luto pelo meu primeiro marido Jorge. Não foi fácil reconstruir o coracal, mas Renato parecia saber exatamente como entrar. Me tratava com carinho, segurava minha mão nas caminhadas no parque, me dizia que eu era especial. E eu acreditei.
A gente sempre acredita quando quer ser feliz. Não percebi os sinais. Ou talvez tenha escolhido não ver. Quando estacionei perto da loja do Tiago, eu ainda estava tranquila. Lembro de ter observado à rua o sol batendo nos carros, a senhora que passava com o cachorro. Não havia nenhuma advertência, nenhum alerta. A vida se disfarça bem antes de virar tempestade. Entrei na loja com o celular na mão e sorri para o Tiago como sempre fiz. Ele era um rapaz educado, honesto, sempre prestativo. Costumava brincar comigo dizendo que eu era sua cliente preferida porque sempre chegava com historias novas para contar. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Tiago pegou o celular, apertou alguns botões, conectou num cabo e em poucos segundos o sorriso dele desapareceu. O rosto ficou serio, depois aflito. Ele respirou fundo, olhou para mim e perguntou se o celular era mesmo do Renato. Eu confirmei, achando que se tratava de algum problema técnico. Ele então fez o que nenhum técnico faria se fosse apenas um defeito comum. Me chamou num canto longe de outros clientes e falou baixinho. Dona Maria, a senhora precisa ver isso. Não é coisa normal. O celular não estragou por acaso. Meu coração acelerou. Eu não entendia, mas pressentia que algo grave estava prestes a acontecer. E ainda assim tentei manter a calma. Pedi a mim mesma que não criasse historias, que não deixasse o medo me dominar sem razão. Foi quando ele abriu o que parecia uma pasta de arquivos. Plano B. Eu ainda não sabia o que significava, mas o nome por si só já dava arrepios. Ele me encarou e perguntou se eu tinha certeza que queria ver. Eu respondi que sim, eu precisava ver. Sempre fui do tipo que prefere a verdade mais cruel do que a ilusão mais doce. Mas antes mesmo que Tiago me mostrasse qualquer coisa, algo dentro de mim já sabia que minha vida estava prestes a desabar. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, como se todos os barulhos da rua tivessem sumido. Só o som da minha respiração permanecia irregular, ansiosa. Eu ainda não tinha visto nada, mas meu coração já tremia. Enquanto Tiago mexia no aparelho, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. A sensação de que o mundo que eu acreditava real era apenas um pano de fundo, que alguma sombra sempre esteve ali escondida, caminhando silenciosa ao meu lado, e que naquele dia ela finalmente ia se revelar. Nessa hora, sem saber explicar o motivo, pensei na minha filha Camila. Pensei em como ela nunca confiou 100% no Renato. Pensei nas vezes em que ela me alertou para alguns comportamentos dele e eu, apaixonada e teimosa, respondi que ela estava exagerando. Me senti culpada por não ter escutado mais. Mas a verdade é que o amor cega. E eu estava completamente cega. Tiago clicou em mais um ícone e o celular pareceu despertar com várias notificações. Eu ouvi o som das mensagens chegando como se fossem marteladas. E foi ali, exatamente ali, que algo dentro de mim começou a ruir. Eu ainda não sabia o conteúdo. Ainda não tinha visto nenhuma palavra. Mas só de olhar o rosto assustado do Tiago eu percebi que nada seria igual depois daquele instante. E então ele me encarou com voz trêmula e disse: Dona Maria, o que tem aqui dentro não é coisa pequena. Não é brincadeira. A senhora precisa manter a calma porque o que eu encontrei é sério demais. Meu coração gelou. A mão começou a tremer. E pela primeira vez senti medo do homem com quem eu dormia todas as noites. Eu respirei fundo e respondi com a pouca coragem que ainda tinha. Tiago, me mostra. Seja o que for, eu preciso ver. E foi exatamente no segundo seguinte que minha vida mudou para sempre. Eu ainda lembro do som do meu próprio coração naquele momento. Fortes batidas irregulares, como se tentassem avisar que algo terrível estava prestes a acontecer. Tiago respirou fundo antes de virar o celular na minha direção. Os dedos dele tremiam. Era a primeira vez que eu via aquele rapaz sempre tranquilo ficar tal assustado. Dona Maria, eu não queria ter visto nada. Não mexo na privacidade de ninguém. Mas isso aqui apareceu sozinho. Notificações subindo sem parar.
e eu achei que precisava avisar a senhora. Ele abriu a tal pasta. Plano B. Até hoje esse nome ecoa na minha mente como se fosse um presságio, e então eu vi, não palavras completas, não conversas inteiras. Apenas fragmentos que me acertaram como facadas silenciosas. Já temos o que precisamos. 3 meses no máximo. Ela não vai mais ser um problema. O ar sumiu dos meus pulmões. Minhas pernas fraquejaram. O corpo inteiro ficou leve demais, como se não pertencesse a mim. Senti um frio subindo pela espinha, um gelo feito de medo e incredulidade. A voz de Tiago parecia distante. Dona Maria, a senhora quer sentar. Eu posso trazer um copo de água. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar qualquer palavra. Continuei encarando a tela como se aquilo fosse mentira. Como se tivesse alguma explicação, algum mal-entendido. Qualquer coisa que não fosse aquilo que estava começando a se formar dentro de mim. Tiago tocou na tela e abriu a conversa inteira. Era Renato. E a mulher se chamava Paula Moretti. Renato, o homem que dizia me amar. O homem que fazia café para mim nos domingos. O homem que beijava minha testa antes de dormir. Ele mesmo estava ali friamente combinando horários, comentando sobre remédios, discutindo maneiras de me fazer parecer cada vez mais confusa. Tiago engoliu seco e me entregou o celular. Leia a senhora mesma. Talvez entender melhor ajude, mas não ajudou. Não há como se preparar para descobrir que a pessoa que dorme ao seu lado está planejando sua morte. Cada frase me cortava por dentro. Era como se eu desmoronasse devagar de cima para baixo, sem ter onde segurar. E o seguro já está no meu nome. O médico colocou no prontuário que ela tem lapsos de memória. Depois disso estaremos livres. A casa fica comigo. Os investimentos também. Depois estaremos livres. Livres de quem? Livres de mim. Como se eu fosse uma prisa, um obstáculo, um peso morto. Meu mundo escureceu. Eu senti a vontade de vomitar. Senti meu corpo inteiro tremer como uma folha. Tiago colocou a mão no meu ombro. Dona Maria, a senhora precisa sair de casa hoje. Agora. Cancela seus cartões. Troca as senhas. Chama alguém de confiança. Não volta lá sozinha. Isso é sério. Ele falou isso como se estivesse falando com a própria mãe. Aquelas palavras bateram forte em mim. Eu segurei o celular como se ele queimasse. Uma pergunta surgiu dentro de mim. Uma dor tão profunda que parecia não caber no peito. Por quê? Por que ele faria isso comigo? Naquele instante senti algo que nunca senti antes. Não era apenas traição, era medo. Medo real. Medo de morrer pelas mãos de quem eu amava. Medo por ter dormido tantas noites ao lado do inimigo. E então algo dentro de mim quebrou. Tiago me olhou nos olhos e perguntou: Dona Maria, a senhora está ouvindo? Eu demorei para responder. Minha voz saiu fraca. Sim, estou ouvindo. E foi nesse momento de silêncio pesado que eu lembrei de você que está assistindo essa história agora. E me veio um pensamento. Se fosse você no meu lugar, se fosse você lendo isso no celular de quem dorme ao seu lado, e então eu quero te perguntar algo. Você concorda que eu deveria sair daquela casa imediatamente? Se concorda, comenta aí sua idade, ou de onde você está assistindo para mostrar que você entende a gravidade disso. Se não concorda, então deixa um like no vídeo para eu saber o que você pensa. Histórias como essa são reais demais. Então já deixa seu like e se inscreve para acompanhar os próximos capítulos. Eles vão mexer com você. Voltei para a realidade quando Tiago tocou no meu braço. Dona Maria me promete que não vai voltar lá sozinha. Me promete, por favor. Eu não conseguia pensar direito. Minha mente embaralhada tentava juntar as pecas de um quebra-cabeça que eu nunca imaginei existir. Senti uma mistura de dor e vergonha. Como eu não percebi. Como eu pude deixar isso acontecer, respirei fundo tentando manter o controle.
Tiago Vossi pode fazer uma coisa por mim. Nau mostra que abriu a conversa. Arruma o celular como se nada tivesse acontecido. Eu preciso pensar. Preciso agir com calma. Se ele desconfiar, eu estou morta. Tiago concordou na hora. Eu arrumo. Apago qualquer rastro de que vi algo. Pode confiar. Enquanto ele trabalhava no celular, eu senti minhas mãos suarem frio. Parecia que o ar da loja tinha ficado pesado, difícil de respirar. Fiquei me perguntando quantas noites eu dormi com veneno perto. Quantas vezes ele me serviu chá. Quantas vezes eu senti tonturas achando que era apenas cansaço. E se não fosse o celular quebrar? E se eu nunca tivesse vindo aqui hoje, eu estaria viva daqui a alguns meses. Meu estômago embrulhou. Senti vontade de correr, de gritar, de desaparecer, mas eu sabia que precisava ser forte. Por mim, pela minha filha Camila, pela vida que eu ainda queria ter. Tiago devolveu o celular. Pronto, Dona Maria. Parece tudo normal. Mas a senhora precisa ir embora daqui. Ligue para alguém de confiança e não fique sozinha com ele. E eu balancei a cabeça. Obrigada, Tiago. Você salvou minha vida hoje. Ela sorriu triste. Fiz o que qualquer pessoa faria. Mas eu sabia que não era verdade. Nem todo mundo arriscaria o emprego e a segurança para avisar uma desconhecida. Ele não tinha salvo apenas minha vida. Ele tinha arrancado o pano preto que escondia a verdade. Quando saí da loja, senti o vento frio bater no meu rosto. Era como se o mundo estivesse diferente. As cores pareciam distorcidas. As pessoas passando na rua pareciam distantes. Nada parecia real. Eu parei na calçada e fiquei ali parada, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria correr até minha casa e gritar. Outra queria desaparecer para sempre. Mas então a imagem da minha filha Camila veio à minha mente, e eu soube o que precisava fazer. Peguei o celular com as mãos tremendo. Camila, preciso de você. Agora. A voz dela ao telefone ficou séria imediatamente. Mai, o que aconteceu? Sua voz está estranha. Eu engoli seco. Camila é sobre o Renato. E gravíssimo. Ouvi a respiração dela acelerar. Mai, fica onde você está. Não volte para casa. Estou indo te buscar. E foi nesse exato momento que eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Que eu estava entrando em uma guerra silenciosa. Uma guerra pela minha própria sobrevivência. Eu virei as costas para a loja do Tiago e comecei a caminhar. Ainda tremendo. Ainda tentando entender. Mas com uma certeza dolorosa e absoluta. Renato Vasconcelos não era meu marido. Era minha sentença de morte. E eu precisava descobrir onde esse plano macabro ia. Quando desliguei o telefone com a Camila, senti minhas pernas quase falharem. Eu estava parada na calçada como se fosse um poste esquecido no meio da rua. As pessoas passavam ao meu redor, carros buzinavam, mas eu não ouvia nada. Minha mente repetia as frases do Renato como se fossem ecos intermináveis. 3 meses. Seguro no meu nome. Depois estaremos livres. Eu me abracei tentando segurar o pouco de força que ainda tinha. O vento frio bateu no meu rosto e senti um arrepio subindo até a nuca. Era incrível como o mundo podia continuar igual, enquanto a minha vida inteira tinha acabado de ruir. Depois de alguns minutos vi o carro da Camila se aproximando. Ela estacionou rápido e desceu praticamente correndo. Quando me viu parada ali com os olhos perdidos, veio direto e me segurou pelos ombros. Mai, o que aconteceu? Fala comigo, por favor. Eu tentei responder, mas minha voz não saía. Entreguei o celular do Renato a ela com as mãos tremendo. Camila franziu a testa e desbloqueou a tela. Abre a pasta plano B, murmurei. Ela fez isso. Passou alguns segundos lendo. Primeiro veio a confusão no rosto. Depois a surpresa. Por fim a fúria. Ela apertou o celular com tanta força que achei que fosse quebrar. Mai, ele está planejando te matar. Isso é
Isso é surreal. Eu senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto. Eu dormi ao lado dele, Camila. Dormi todas as noites. E ele fazia planos. Planos para me matar como se eu fosse um objeto velho que atrapalhava a casa. Como eu não o percebi. A Camila puxou minha mão. Mas agora não é hora de culpa. É hora de agir. Vamos sair daqui. Ela me colocou dentro do carro com cuidado e antes de ligar o motor segurou minhas duas mãos. Mai, olha para mim. Eu vou te proteger. Eu prometo. Ninguém vai encostar em você. Eu fechei os olhos e soltei um suspiro tremido. Era como se pela primeira vez desde que li as mensagens eu conseguisse respirar um pouco melhor. No caminho para o escritório da Camila, o silêncio tomou conta do carro. Não aquele silêncio confortável entre mãe e filha. Era um silêncio denso, pesado, como se cada respiracal doce. Eu observava a cidade passando pela janela e me perguntava como tudo tinha mudado tanto em tal pouco tempo. Quando chegamos lá, ela fechou as cortinas da sala, trancou a porta e colocou o celular do Renato sobre a mesa. Mai, eu vou precisar que você me conte tudo. Desde o momento que ele te pediu para levar o celular. Não deixa nada de fora. Eu contei, palavra por palavra, as expressões do Tiago, a pasta, as mensagens, o seguro, a tal Paula, as anotaques do Dr. Gustavo, tudo. Enquanto eu falava, a Camila somente escutava. Não me interrompia. Não fazia perguntas apressadas. Ela apenas absorvia cada detalhe com uma seriedade que eu raramente via. Quando terminei, ela respirou fundo e falou: Mas isso aqui não é suma traical. Isso aqui é crime. Crime grave. E a gente vai precisar de ajuda profissional. Eu vou ligar para a Dra Patrícia Mendonça. Ela é a melhor advogada criminalista que conheço. Eu senti meu coração acelerar de novo. Camila, você acha que isso vai longe assim? Mas ele planejou sua morte. Ele criou documentos falsos. Ele manipulou o médico. Isso é muito maior do que imaginamos. Patrícia vai saber como lidar. Camila pegou o telefone e ligou. Eu ouvi ela explicar em poucas palavras que se tratava de uma situação urgente envolvendo risco de vida. E poucos minutos depois, Patrícia pediu que fôssemos imediatamente ao escritório dela. No caminho lá comecei a pensar em todas as vezes que Renato me fez comentários estranhos. Frases que eu tinha tratado como bobagens. Você parece cansada, amor. Ultimamente você anda esquecendo coisas. Acho que você devia ir ao médico. Eu achava que era preocupacal, mas agora entendia. Ele estava criando um histórico falso, preparando o terreno, me transformando em uma mulher frágil, confusa, doente. Ei, o cai direitinho. Quando chegamos no escritório da Patrícia, ela nos recebeu sem esbocar um sorriso. Seu olhar foi diretamente para mim. Dona Maria, a Camila me contou por cima. A senhora está bem fisicamente. Eu engoli seco. Eu acho que sim. Mas emocionalmente eu não sei. Sentamos e a Camila entregou o celular do Renato a ela. A Patrícia leu tudo. Cada mensagem. Cada detalhe. E seu rosto foi ficando mais tenso. Esse homem é perigoso. Muito. O nível de frieza disso é assustador. Ele já tinha tudo organizado. Seguro. Prontuário falso. Justificativa de morte natural. E se não fosse o celular quebrar, a senhora estaria correndo risco real. Eu senti meu estômago embrulhar outra vez. Dra Patrícia, o que eu faço? Agora eu tenho medo de voltar para casa. Tenho medo de olhar para ele. Tenho medo de respirar perto dele. Ela me olhou com firmeza. Primeiro, a senhora não vai voltar para casa sozinha em hipótese alguma. Segundo, precisamos reunir todas as provas possíveis. Fotos das mensagens, prints, tudo. Terceiro, vamos precisar verificar suas contas bancárias, seus documentos, seus seguros. Ver se ele já falsificou algo mais.
Camila colocou a mão no meu ombro. Mãe, eu vou fazer isso com você. Não se preocupa. Patrícia continuou. O ideal é irmos no banco ainda hoje. Depois no consultório do Dr. Gustavo. Se ele realmente foi manipulado, pode ajudar muito. E por fim, dependendo do que encontrarmos, vamos à delegacia registrar boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas. Eu senti meus olhos arderem. Eu nunca imaginei que um dia estaria sentada num escritório de advocacia falando sobre medidas protetivas contra meu próprio marido. Patrícia fez uma pausa. Dona Maria, eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Esse tipo de criminoso raramente age sozinho. Ele age com planejamento, ele estuda a vítima, conhece rotina, medos, horários. A senhora estava sendo estudada há meses. Meu coração parou por um segundo. Ele estudou minha vida antes de tentar me matar? Ela inclinou a cabeça. Sim, e muito provavelmente há rastros disso na casa de vocês. A casa. O lugar onde vivíamos. Onde eu ria, cozinhava, dormia. Onde eu acreditava estar segura. Agora parecia um cenário de crime. Um lugar cheio de sombras que eu nunca tinha visto. Patrícia se levantou. Vamos ao banco. Ainda hoje. Tempo é essencial. Nos levantamos, e enquanto eu caminhava para a porta, senti um pensamento estranho me atravessar. Se Renato fez tudo isso pelas minhas costas, o que mais ele escondeu? Quanto tempo isso vem acontecendo? E principalmente o que ele faria quando descobrisse que eu sei da verdade? Ao entrar no carro da Camila, senti minha respiração ficar curta. E se Renato estivesse em casa agora? E se ele percebesse que o celular estava estranho? E se ele descobrisse que eu saí correndo? Camila percebeu minha ansiedade e colocou a mão sobre a minha. Mas olha para mim. Não vai acontecer nada. Eu estou com você. A Patrícia está com você. Você não está sozinha. Eu fechei os olhos e deixei uma lágrima cair. Não era medo. Era luto. Luto pelo amor que eu achava que tinha vivido, pelo homem que eu pensei que conhecia, pela vida que eu estava perdendo, mas no fundo, lá no fundo, algo começava a nascer. Um sentimento pequeno ainda, mas crescente. Não era vingança, era sobrevivência. E enquanto o carro se movia rumo ao banco, uma única pergunta martelava dentro de mim. Quando abrirmos aquelas contas e prontuários, o que mais vamos encontrar sobre o plano do Renato e o que ele estava disposto a fazer caso eu tivesse permanecido em silêncio? Quando saímos do escritório da Patrícia para ir ao banco, senti como se estivesse atravessando uma ponte invisível entre a vida antiga e um território perigoso. O ar parecia mais denso. Cada passo parecia fazer eco no chão. Camila dirigia com o máximo de cuidado, mas eu percebia o jeito que ela apertava o volante como se também estivesse segurando a raiva para não explodir. Mas a primeira coisa é confirmar se ele mexeu nas suas finanças, disse ela. Se ele falsificou sua assinatura ou movimentou suas contas, precisamos descobrir hoje ainda. Eu apenas concordei. Não tinha mais forcas para falar. O mundo que eu acreditava conhecer estava completamente de ponta cabeça. Tudo aquilo que eu pensava ser amor agora tinha o gosto amargo da mentira. Ao chegarmos ao banco, fomos recebidas pelo gerente Eduardo Nogueira, um homem gentil de meia-idade que me conhecia há mais de 20 anos. Quando me viu entrar, franziu o rosto preocupado. Dona Maria, que surpresa a senhora por aqui. Está tudo bem. Camila respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Não, Eduardo. Precisamos ver todas as contas da minha mãe. Todas. Movimentações dos últimos meses. Investimentos. Seguros. Tudo. Ele percebeu pela expressão dela que era sério. Fez um sinal para seguirmos ate sua sala reservada. Fechou a porta. Sentou e abriu o sistema. Vamos começar pela conta corrente. Enquanto ele digitava, senti meu estômago apertar. Era como se eu estivesse prestes a assistir a um filme de terror que falava da minha própria vida.
Eduardo analisou a tela e disse: aqui está tudo normal. Movimentacou pequenas compras de mercado farmácia. Atique. Ele parou. Depois rolou a tela devagar. Aqui tem umas transferências pequenas. Sempre para a mesma conta. 4 meses seguidos. R$ 200 aqui, 300 ali. Camila levantou uma sobrancelha. Para quem? Eduardo respondeu. Conta de Paula Moretti. Meu corpo inteiro congelou. Como se o nome fosse uma faca. Camila olhou para mim com um misto de furia e tristeza. Mas ele já estava roubando você também. Eu respirei fundo. O coração batendo rápido demais para caber no peito. Seguimos adiante, disse Eduardo. Vou verificar seguros. Ao abrir uma nova tela, sua expressão ficou ainda mais tensa. Dona Maria, a senhora fez um seguro de vida há 3 meses. E eu balancei a cabeça. Eu nunca fiz seguro nenhum. Eduardo virou o monitor. Então alguém falsificou sua assinatura e colocou Renato como único beneficiário. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado assustador. Eu senti meu mundo escurecer de novo. Camila apertou minha mão. Mas isso prova tudo. Ele já tinha preparado sua morte e ia receber dinheiro por isso. Eduardo então cancelou o seguro no mesmo instante. Bloqueou acesso, modificou senhas, criou triplas verificações. Ao mesmo tempo ia imprimindo todos os documentos que confirmavam os crimes financeiros. Depois de quase 1 hora, ele nos olhou seriamente. Dona Maria, agora suas contas estão seguras. Mas tenham cuidado. Quem faz um plano desses não é uma pessoa comum. Eu agradeci, com a voz quebrada. Como se cada palavra fosse arrancada à força. Saímos do banco e seguimos direto para o consultório do Dr. Gustavo Lemos. O médico que Renato dizia ter registrado supostos problemas de memória em meu prontuário, eu estava nervosa. Mais nervosa do que estive no banco. Porque ouvir o Dr. Gustavo significava encarar uma nova camada de mentiras. A recepcionista nos fez esperar alguns minutos. Quando finalmente entramos na sala do médico, ele sorriu como sempre fez. Dona Maria, que bom vê-la. E Camila também. O que aconteceu? Camila respondeu sem rodeios. Doutor, precisamos que o senhor verifique o prontuário da minha mãe. Há uma anotacal que não deveria estar lá. Ele estranhou, virou para o computador e abriu o arquivo. Seus olhos se arregalaram. Problemas de memória. Confusão. Possível declínio cognitivo. Ele virou para mim muito surpreso. Dona Maria, a senhora não falou nada disso na última consulta. E eu não me lembraria de registrar um quadro assim sem uma avaliação completa. Meu coração gelou. Eu já sabia. Mas ouvir da boca do médico doeu ainda mais. Camila perguntou. Doutor, o senhor conversou com o Renato sobre isso? Ele passou a mão no rosto. Sim, ele me ligou algumas vezes. Disse que estava preocupado com sua memória. Disse que a senhora estava esquecendo coisas, misturando horários, deixando chaves perdidas pela casa. Pediu para eu deixar registrado caso precisasse encaminhar a senhora para tratamento. Eu levei as mãos ao rosto. Não porque me surpreendi, mas porque percebi que tudo sempre esteve sendo construído devagar, tijolo por tijolo. A te virar uma narrativa convincentemente falsa. Renato estava me transformando em uma doente, para justificar minha morte. O Duder continuou. Agora, vendo isso, entendo que fui manipulado. Me desculpem. Vou corrigir imediatamente o prontuário. E farei uma avaliação completa da senhora hoje. Quero deixar registrado que a senhora está com as funcos mentais perfeitas. Camila assentiu. Obrigada, doutor. Isso vai ser importante. A consulta durou quase 1 hora. Testes, perguntas avaliáquis. Tudo normal. Tudo perfeito. Eu estava saudável, mental e fisicamente. E isso só reforçava a mentira que Renato estava alimentando. Quando saímos de lá, eu me senti um pouco mais firme, como se estivesse recuperando aos poucos algo que tinha sido arrancado de mim.
No, caro Camila, falou. Mas agora temos provas financeiras, provas médicas, prints das conversas. Tudo. Só falta uma coisa. E eu a encarei. O quê? Ela respirou fundo. Precisamos saber como agir com Renato. Ele não pode perceber que foi descoberto. Se ele desconfiar, pode agir antes do previsto. Essa frase fez meu corpo inteiro estremecer. Antes do previsto. Antes dos 3 meses. Antes do seguro. Antes de qualquer protecal. Minha voz saiu baixa. Camila, você acha que ele já está desconfiando de algo? Ela balancou a cabeça. Ainda não, mas ele vai. E precisamos estar preparadas quando isso acontecer. Eu olhei pela janela. O sol estava começando a descer. A cidade parecia tranquila, mas dentro de mim tudo era escuro. E foi nesse momento que Patrícia ligou. Camila atende em viva voz. Camila colocou no alto-falante. Patrícia, estamos ouvindo. A voz dela veio firme. Recebi as cópias das provas. O caso é gravíssimo. Mas para a polícia agir com mais força, vamos precisar de algo mais concreto. Algo que mostre que ele está tentando executar o plano agora. Não apenas mensagens antigas. Camila perguntou. Que tipo de prova? Patrícia respondeu. Precisamos de comportamento suspeito, acois, tentativas, algo dentro da casa, conversas. Qualquer coisa que mostre que ele já está agindo, não que apenas planeja. Meu coração disparou. Patrícia continuou. Dona Maria, vou ser direta. Precisamos que a senhora volte para casa, mas fingindo que não sabe de nada. E a polícia vai monitorar tudo. Eu senti meu sangue gelar de novo. Olhei para Camila, que me olhou de volta com um misto de protecal e medo. Patrícia finalizou. Isso é perigoso. É arriscado. Mas é o único jeito de pegarmos Renato antes que ele faça algo pior. E nesse momento percebi que todo o horror que eu tinha vivido até ali não era nada comparado ao que viria a seguir. Porque eu teria de voltar. Entrar de novo na casa onde ele queria me matar. Dormir ao lado do perigo. E fingir que nada estava acontecendo. Quando Patrícia desligou o telefone, o silêncio dentro do carro pareceu crescer ate preencher cada espacinho do ar. Eu fiquei olhando para minhas próprias mãos, tentando entender como elas conseguiam tremer tanto, sem que eu percebesse. Camila respirou fundo algumas vezes antes de falar. Mas eu não gosto disso. Não gosto mesmo. Mas ela tem razão. Se a polícia não tiver provas de que ele já está tentando agir agora, tudo fica mais difícil, e quanto mais demorarmos, pior pode ficar. Eu engoli seco. Era aterrorizante imaginar que eu teria de voltar para a mesma casa da qual eu deveria fugir. Entrar lá como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse lido aquelas mensagens horríveis. Como se o homem que mora comigo não estivesse naquele exato segundo imaginando como seria a minha morte. O carro parou no estacionamento da delegacia onde Patrícia havia pedido para nos encontrarmos com o delegado Roberto Silveira. Um homem serio de voz firme e olhar direto. Ele nos recebeu numa sala pequena e reservada. Dona Maria, antes de qualquer coisa, quero que saiba que a senhora não vai estar sozinha nem por um minuto, disse ele. Já conversamos com a equipe e vamos preparar tudo para monitorar a casa. Eu tentei sorrir em agradecimento, mas não consegui. Apenas balancei a cabeça. Roberto continuou. A senhora vai fingir normalidade. Conversa comum. Rotina. Nada que levante suspeita. Durante isso, nossos agentes vão instalar câmeras disfarçadas. Elas vão registrar toda e qualquer acal do Renato. Precisamos de flagrante, de comportamento concreto. Camila cruzou os braços. E se ele tentar algo nessa primeira noite? Roberto respondeu sem hesitar. Um policial ficara na rua em frente à casa. Outro em carro descaracterizado virado para o quintal. Se algo acontecer, entramos imediatamente. Eu respirei fundo. Eu estava sendo devolvida ao cenário de meu possível assassinato.
mas dessa vez com olhos invisíveis me protegendo. Ainda assim era assustador demais. Saí dali sentindo como se estivesse indo para um palco onde eu mesma era a vítima e, ao mesmo tempo, a única testemunha ocular. Após deixar Camila na casa dela, pedi alguns minutos sozinha antes de voltar para casa. Parei o carro numa pracinha silenciosa. O sol já estava se pondo, deixando o céu alaranjado. Eu olhei para o porta-luvas e encontrei ali uma foto antiga do Renato comigo. Nos dois sorrindo. Ele me abraçando pela cintura. Que ironia! Aquele mesmo buraco que me envolvia naquela foto era o mesmo buraco que um dia poderia ter me empurrado para a morte. Fechei a foto, guardei de volta. Eu já não queria mais lembrar de nada. Agora o que eu precisava era sobreviver. Quando finalmente estacionei em casa, respirei fundo 3 vezes. A casa parecia maior do que antes, mais silenciosa, mais escura. Gritei o nome dele ao entrar. Renato, estou em casa. Ele apareceu na sala segundos depois com um sorriso largo demais, forcado demais. Amor, que bom que vós se voltou. Te achei que vós se fosse demorar. Como foi o seu dia? Oi, fossei um sorriso. Cansativo. Fui resolver umas coisas com a Camila. Ele se aproximou devagar. Colocou a mão no meu rosto. A mesma mão que eu agora temia. Você esta estranha, Maria. Está tudo bem. Senti meu coração quase parar. Eu não podia demonstrar medo, não podia gaguejar, não podia tremer. Estou cansada. Não dormi bem essa noite. Ele sorriu como se tivesse ouvido exatamente o que queria. Eu imaginei. Vou fazer aquele chá que você ama. Vai te relaxar. Meu sangue gelou. Era isso. Era assim que tudo iria começar. Forcei outra desculpa. Não precisa, Renato. Já tomei chá na rua com a Camila. Estou cheia. Vou tomar apenas água hoje. Ele piscou devagar. Mas não insistiu. Isso me deixou ainda mais nervosa. O silêncio se instalou na sala por alguns segundos. Ele parecia me observar com mais atenção do que antes, como se tentasse ler meus pensamentos. Eu desviava o olhar para evitar que ele percebesse qualquer coisa. Renato então mudou de assunto. Fiz seu prato preferido para o jantar. Achei que podíamos comer juntos. Faz tempo que não jantamos bem e eu quase engasguei. Eu não sabia se podia comer. Não sabia se podia beber. Não sabia se tudo ali poderia estar contaminado. Eu precisava agir com calma. Claro, respondi. Vou trocar de roupa e desço. Fui para o quarto e sentei na cama. Coloquei as mãos no rosto. Eu estava sendo filmada por câmeras escondidas. Policias estavam do lado de fora. Mas mesmo assim eu me sentia sozinha. Sozinha dentro de uma casa que já não parecia minha. Quando desci para jantar, Renato estava servido 2 pratos. A mesa arrumada demais. O cheiro forte demais. Tudo demais. Ele me olhou. Senta, amor. Quero te ver comer. Fiz com carinho. Não sei como consegui sorrir. Peguei o garfo. Fingi cortar a comida. Fingi levar ate à boca. Fingi mastigar. Ele observava cada movimento, cada gesto, cada segundo. Meu corpo inteiro tremia por dentro. Eu fingia naturalidade, fingia calma, fingia que estava tudo igual. E ele fingia que não queria me matar. Depois de alguns minutos disse que estava cheia. Levei o prato para a cozinha e joguei parte da comida no lixo quando tive certeza de que ele não estava olhando. Quando voltei para a sala, percebi que ele estava mexendo no celular rapidamente e quando me viu, guardou depressa. Isso me deu arrepio. Renato então falou: Maria, você anda diferente esses dias. Esquecida, distraída, preocupada demais. Acho que devia ir no médico de novo. Talvez esteja precisando ajustar remédios. Minha vontade era gritar. Ele estava repetindo exatamente a narrativa que já tinha montado com o Dr. Gustavo.
A narrativa de uma mulher confusa, doente, fácil de justificar. Eu apenas respirei fundo. Eu estou bem, Renato. Sou cansada. Ele se aproximou, colocou as mãos nos meus ombros, sorriu com aquele sorriso falso que agora eu reconhecia bem. Eu só quero cuidar de você, amor. A frase me deu náuseas. A noite caiu. Fui para o quarto dizendo que queria descansar cedo. Ele disse que ainda ia ver umas coisas no computador. Mas antes de eu fechar a porta, ele se aproximou e falou baixinho. Maria, eu te amo. Mais do que tudo. Por um segundo meu coração parou. Não era uma declaração de amor. Era um aviso, uma despedida. Ou talvez uma confirmação silenciosa de que eu era a próxima vítima. Entrei no quarto. Encostei à porta. Fiquei ali parada, ouvindo meus próprios batimentos acelerados. Minha mão suava tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Sentei na cama. Olhei para a porta fechada, para a janela calada, para o silêncio mortal da casa. E então senti uma presença no ar, uma tensão crescente, como se a qualquer instante algo fosse acontecer, porque aquele era apenas o começo da noite. E Renato não parecia disposto a desistir do plano, e eu não sabia se sobreviveria até o amanhecer. Aquela noite parecia não ter fim. Eu estava sentada na beira da cama, olhando para a porta fechada, ouvindo cada pequeno som da casa como se meu destino estivesse escondido em cada estalo da madeira. O silêncio era assustador. Era como se a casa respirasse devagar, me observando e esperando algo acontecer. Eu sabia que lá fora havia policiais escondidos, sabia que câmeras estavam ligadas, sabia que cada passo meu estava sendo monitorado. Mas mesmo assim a única coisa que eu conseguia sentir era medo. Medo puro. Medo de ouvir os passos dele se aproximando. Medo de ver a sombra dele na porta. Medo de não sobreviver até o amanhecer. Me deitei na cama, mas sem encostar a cabeça no travesseiro. Eu me sentia presa como se estivesse dormindo dentro de uma jaula. Apaguei a luz e fiquei olhando para o teto, tentando ouvir alguma pista de onde Renato estava. Alguns minutos depois, ouvi passos no corredor. Passos lentos, medidos. Eu prendi a respiração. O som veio até a porta do quarto. Parou. O silêncio se tornou ainda mais profundo. E então ouvi a voz dele. Maria, você está dormindo. Fique quieta. Não pisque. Maria, à vos repetir. Un pouco me perto. Eu segurei o cobertor com força. Minha respiração estava tão curta que eu mesma mal ouvia. Depois de alguns segundos que pareceram horas, o passo dele voltou a se mexer e seguiu para a sala. Som de porta de armário. Depois silêncio outra vez. Eu sabia que ele estava preparando algo. Eu sabia que não era por acaso que ele rondava o quarto. Era como se ele estivesse medindo o momento certo, o momento perfeito, o momento em que eu estivesse indefesa. A madrugada passou devagar, hora por hora. Eu cochilava por segundos e acordava assustada, achando que o mundo estava caindo em cima de mim. Até que finalmente um pouco de claridade começou a surgir pela janela. O alívio não chegou. Pelo contrário, a tensão apenas mudou de forma. Eu sabia que as tentativas dele não tinham acabado. Sabia que ele só estava esperando o melhor horário. E o melhor horário tinha nome: café da manhã. Desci as escadas lentamente, tentando parecer normal. Quando virei para a cozinha, vi Renato. Ele estava parado na bancada, sorrindo, batendo a colher numa xícara. Um sorriso enorme, exagerado, quase desconfortável demais. Bom dia, amor. Dormiu bem? Dormir bem se ele soubesse. Respondi com a voz mais calma que consegui encontrar. Dorme sim, Renato. E voce. Ele se aproximou com a xícara nas mãos. Uma xícara de café. O vapor subia leve. O cheiro era forte demais, adocicado demais. Nada ali parecia natural. Fiz seu café como você gosta, disse ele. Com canela e açúcar mascavo. Só pro seu dia começar melhor.
O sorriso dele era macabro. Eu sabia, ele sabia, mas eu tinha que fingir. Obrigada, respondi. Vou esperar esfriar um pouco. Ele colocou a xícara na minha mão, mas ficou ali parado, me olhando, expectativo. Eu conseguia sentir. Ele queria que eu bebesse. Queria ver o efeito. Queria confirmar o plano. Maria, você não vai experimentar. Eu levei a xícara até a boca. Encostei um pouco de vapor no rosto e fingi soprar. Está muito quente. Vou comer algo primeiro. Ele estreitou os olhos como se tentasse adivinhar meus pensamentos. Ainda assim sorriu de novo. Claro, amor. Fique à vontade. Hoje você merece um dia tranquilo. Aquele jeito doce dele estava ficando insuportável. Era como um veneno emocional, como se cada palavra dele fosse uma tentativa de me deixar calma, vulnerável, anestesiada. Quando ele virou as costas, eu discretamente peguei um copinho vazio no armário e, com um movimento rápido, despejei parte do café dentro dele. Depois coloquei a xícara de volta na mesa e deixei apenas um resto no fundo, como se eu tivesse bebido quase tudo. Renato voltou. E ai, amor, como está o café? You sorry. Ótimo. Bem suave. Ele ficou satisfeito. Satisfeito demais. Passaram-se uns minutos. Ele me observava como quem espera uma reacal, um sinal, uma tontura, qualquer coisa. Mas nada acontecia. E eu via o incômodo crescendo nos olhos dele. A frustração, a ansiedade, a dúvida. Maria, você está bem, sim. Porque Renato, ele respirou mais forte. Nada só achei que você estava meio pálida, mas deve ser minha imaginação. Eu apenas concordei e continuei fingindo que estava comendo. O clima ficou cada vez mais pesado. Cada minuto que passava, eu sentia o perigo aumentar. De repente ele falou: Maria, preciso resolver umas coisas na rua. Volto mais tarde. Quando Renato saiu de casa, senti minhas pernas finalmente perderem a forca. Me apoiei na pia e deixei o ar sair dos meus pulmões. Eu estava tremendo dos pés à cabeça, mas eu ainda estava viva. Peguei o pequeno copo com o café e o escondi na bolsa. Seria a prova real, prova do que ele estava tentando fazer. Minutos depois recebi uma mensagem no celular. Era a Patrícia. Estamos acompanhando tudo. Não beba nada, não coma nada, e não fique muito tempo sozinha com ele. Hoje à tarde vamos recolher o material e levar para a análise. Continue agindo normal. Normal. E eu queria rir. Nada na minha vida era normal. O resto da manhã passou devagar. Eu andava pela casa como se estivesse pisando em ovos. Cada objeto parecia suspeito. Cada canto parecia esconder armadilhas. Era como viver dentro de um labirinto de terror silencioso. Por volta do meio-dia ouvi o portal abrindo. Renato tinha voltado. Respirei fundo e voltei para a sala como se nada estivesse acontecendo. Ele entrou carregando uma sacola. Trouxe almoço, disse ele. Um frango ensopado. Sei que você adora. Eu congelei por dentro. Comida pronta. Perfeito para esconder qualquer coisa. Obrigada, amor. Mas estou sem fome agora. Comi tarde. Depois vejo. Ele me observou com atenção. Parecia desconfiar. Parecia perceber algo. Seus olhos varreram meu rosto, meus gestos, minha postura. Você, esta estranha Maria. Diferente. Esta me escondendo alguma coisa. Meu corpo gelou. Por um instante achei que ele tinha descoberto tudo, mas eu respirei lento e respondi. Não estou não, Renato. Estou cansada. Quero descansar um pouco. Ele ficou me olhando por alguns segundos que pareceram eternos. Depois abriu um meio sorriso. Descansa então. Mais tarde podemos jantar juntos. Tenho planos para nos hoje. Planos. A palavra atravessou meu corpo como uma faca. Renato saiu da sala.
Eu fiquei ali parada, sentindo as mãos suarem frio. Eu sabia que o dia ainda não tinha acabado. Sabia que ele estava ficando impaciente. Sabia que ele tentaria de novo. Talvez naquela noite. Talvez mais cedo. Mas eu também sabia outra coisa. A polícia estaria pronta. E a queda dele estava cada vez mais próxima. Eu só precisava resistir. Até que finalmente a armadilha se fechasse. Aquela frase do Renato ficou ecoando dentro de mim pelo resto da tarde. Eu tenho planos para nos hoje. Cada vez que lembrava dela, sentia meus pelos arrepiarem. Eu sabia que por trás daquele sorriso falso havia pressa, havia desespero. Havia a certeza silenciosa de que ele precisava agir logo antes que algo fugisse do controle. E por saber disso, fiquei ainda mais atenta. Cada passo dele, cada gesto, cada ruído na casa, tudo parecia carregar um significado escondido. Acompanhava seus movimentos com o canto dos olhos enquanto tentava parecer a esposa tranquila, amorosa, normal. O papel mais perigoso que já representei em toda a minha vida. No final da tarde, ele entrou no quarto com uma sacola pequena na mão. Comprei essas vitaminas para você, disse ele. O médico disse que pessoas da sua idade precisam reforçar a imunidade. Você anda tal esquecida, amor. Isso vai te fazer bem. A palavra esquecida me atravessou como uma pedrada. Ele insistia naquela narrativa. Queria construir isso até o final. Uma mulher confusa, vulnerável, fácil de justificar. Eu olhei para a sacola e respondi com a voz mais firme que consegui. Obrigada, Renato. Depois eu vejo. Ele sorriu apertado, como se esperasse outra reacal, como se quisesse que eu demonstrasse medo ou submissão, ou fragilidade. Mas eu não dei isso a ele. Quando ele saiu do quarto, peguei o celular escondido debaixo do travesseiro e enviei uma mensagem curta para a Patrícia. Ele está com algo novo. Não vou tomar. Estou bem. A resposta veio em segundos. Estamos acompanhando. Não deixe ele perceber nada. A qualquer momento podemos agir. Fechei o celular e inspirei fundo. O sol já estava quase se pondo. Era nessa hora que a casa ficava mais silenciosa, mais vazia, mais perigosa. E Renato parecia sentir isso. Parecia ganhar uma nova energia quando a luz diminuía. Durante o jantar, ele insistiu para eu comer mais um pouco. Observava cada garfada, cada gole de água. Eu nunca imaginei que um momento tal comum pudesse ser tal assustador. Só percebi que estava apertando forte o garfo quando os dedos começaram a doer. Depois que terminamos, ele recolheu os pratos, mas percebi algo diferente. Renato não gostava de lavar louça, mas naquela noite ele lavava cada objeto com uma calma exagerada, como se estivesse esticando o tempo, postergando o inevitável, ou preparando o próximo movimento. Eu apenas observava da mesa. Sentia meu coração bater depressa e minhas mãos suarem. Eu sabia que aquela noite não terminaria sem alguma tentativa. Ele já estava impaciente demais, pressionado demais. Quando finalmente terminou, ele se virou para mim. Maria, vamos assistir um filme hoje. Um filme leve, algo para você se relaxar. Se você quiser, eu faço ate pipoca. Pipoca. Meu peito apertou. Lembrei imediatamente das conversas dele com a Paula, onde eles comentavam que alimentos com graus eram perfeitos para misturar substâncias sem que a vítima percebesse. Minha voz saiu baixa. Não estou com vontade, Renato. Só quero deitar um pouco. Ele veio ate mim devagar. Tocou o meu rosto com uma das mãos. Seus olhos me encaravam com algo que eu já não reconhecia mais. Não era amor. Não era carinho. Era outra coisa. Algo escuro, frio. Maria, você esta estranha demais. Parece ate com medo de mim. Você esta com medo de mim. Minha espinha gelou. Por um segundo achei que ele tinha descoberto tudo, mas eu segurei a respiração e respondi o mais naturalmente que pude. Não, Renato.
Só estou cansada. Acho que minha pressão baixou hoje. Nada demais. Ele segurou meu queixo e levantou levemente meu rosto. Me examinava como se buscasse uma mentirinha escondida. E isso quase me destruiu por dentro. Então ele sorriu devagar. Aquele sorriso profissional que ele usava quando queria passar confiança. Tudo bem. Por hoje, eu não vou insistir. Mas quero que durma cedo. Você vai se sentir melhor. Eu acenei com a cabeça e subi para o quarto. Fechei a porta devagar. Me sentei na cama. E respirei lentamente para tentar controlar a ansiedade. Minutos depois, ouvi passos subindo a escada. E então uma batida leve na porta. Maria, posso entrar? Eu me levantei devagar. Fui até a porta. Ajeitei o rosto como se estivesse tranquila e abri uma fresta. Renato me entregou um copo com água. Toma, vai te ajudar a relaxar. E eu quero que você durma bem. Você merece. Aquela bebida não parecia normal. O cheiro parecia mais forte, mais amargo. Meu estômago se revirou. Obrigada. Deixo aqui ao lado. Já vou deitar. Ele me observou por vários segundos. De novo aquela tentativa insistente de ler minha alma. Eu fiquei parada, sem respirar, esperando que ele se afastasse. E finalmente ele deu 2 passos para trás. Durma bem, Maria. E eu vou ficar na sala caso você precise de algo. Fechei a porta e fiquei ali parada, o copo na mão. Minha garganta seca, meu coração apavorado. Eu sabia que aquele líquido poderia ser meu fim, ou a prova definitiva contra ele. Peguei meu celular e tirei uma foto. Depois despejei tudo num potinho que a polícia tinha deixado escondido na gaveta para esse tipo de situação. Fechei o frasco com cuidado e o escondi dentro da bolsa. O silêncio voltou. A noite caiu completamente. E com ela veio o medo que parecia não caber dentro de mim. Eu me deitei, mas os olhos não fechavam. Sempre que ouvia um ruído, imaginava que fosse Renato entrando, que fosse o momento em que ele enfim faria o que planejava há meses. E assim fiquei por quase 1 hora, até ouvir um som muito fraco, como se alguém estivesse mexendo em alguma coisa na cozinha. Eu me levantei sem fazer barulho. Caminhei até a porta. Encostei o ouvido. O barulho continuava. Tinha panelas. Tinha talheres. Tinha água corrente. Renato estava fazendo alguma coisa. Ou preparando alguma coisa. Mas antes que eu pudesse me afastar, ouvi outra coisa. Um sussurro. Uma frase curta. Hoje não pode falhar. Meu mundo parou. Aquilo não era uma paranoia. Não era imaginação. Não era medo. Era real. Ele estava falando sozinho. Talvez falando com alguém pelo celular, talvez falando com ele mesmo, mas estava decidido. Hoje não pode falhar. Eu voltei para a cama rapidamente quando ouvi passos subindo. Meu corpo inteiro tremia. Minha respiração estava descontrolada. Minha cabeça rodava. Ele parou do lado de fora da porta. Ficou ali, em silêncio. Eu conseguia sentir a presença dele, como se estivesse encostado na madeira, ouvindo minha respiração, pensando, calculando, esperando o momento certo. Mas então, subitamente, o som de uma mensagem chegou no meu celular. Uma mensagem curta, da Patrícia. Estamos prontos. Não saia do quarto. Meu peito quase explodiu. Eu sabia. Era hoje. Era agora. E tudo dependia de mais alguns minutos. Minutos que pareciam eternos. E enquanto eu ficava ali paralisada, ouvindo o silêncio respirar do outro lado da porta, uma única pergunta invadiu meus pensamentos. O que Renato estava prestes a fazer naquele exato momento, e mais do que isso, a polícia chegaria a tempo. A mensagem da Patrícia ainda brilhava na tela do meu celular quando ouvi os passos do Renato se afastando da porta. Minhas mãos tremiam. Meu coração
parecia estar batendo do lado de fora do peito. A noite estava mais silenciosa que todas as outras, como se ate a casa estivesse prendendo a respiracal esperando pelo desfecho. Eu permaneci sentada na cama imóvel, ouvindo qualquer ruído que pudesse indicar o que ele faria a seguir. E então ouvi o som quase imperceptível de algo sendo misturado na cozinha. Talheres batendo, um copo sendo colocado na bancada, a torneira abrindo e fechando. Renato estava preparando algo. Eu sabia, ele sabia, e a polícia sabia. Quando os passos voltaram a subir a escada, dessa vez mais rápidos, meu corpo gelou. A porta do quarto abriu com um estalo lento. Ele colocou a cabeça para dentro do quarto como se quisesse conferir se eu estava dormindo. Maria, você está acordada? Eu fingi mexer na coberta e respondi com a voz mais fraca possível. Estou aqui, Renato. Sonal, estou me sentindo muito bem. Ele entrou no quarto com uma xícara nas mãos. Eu fiz um chá para você. Vai te ajudar. Toma antes de dormir, por favor. Aquele por favor me deu arrepios. Era doce demais, manso demais, falso demais. O chá estava quente. O cheiro era intenso. Um aroma estranho que eu nunca tinha sentido antes. Um cheiro que não pertencia a nenhum chá da minha cozinha. Eu peguei a xícara com as duas mãos. E naquele momento, como se fosse combinado pelo destino, ouvimos a campainha tocar. Renato congelou. Eu congelei. A casa congelou. Ele olhou para mim irritado. Quem vem aqui essa hora? Não espera ninguém. Eu apenas balancei a cabeça fingindo surpresa. Talvez seja enganado. Talvez algum vizinho. Renato largou a xícara na mesa e desceu as escadas apressado. Ouvi ele abrir a porta. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dele estava tensa, furiosa, nervosa. E então uma segunda voz respondeu. Uma voz firme, familiar. Renato Vasconcelos. Abra caminho. Temos mandado de busca, e a casa está cercada. Era o delegado Roberto. O som que veio depois foi uma mistura de caos contido. Passos entrando, vozes baixas, ordens sendo dadas. Renato subiu as escadas correndo desesperado. Maria, o que está acontecendo? O que você fez? Eu recuei para o canto do quarto. Eu não fiz nada, Renato. Mas você fez. Ele ainda tentou se aproximar. Mas antes que pudesse dar 2 passos, os policiais apareceram atrás dele. Senhor Renato, mantenha as mãos visíveis. Ele tentou argumentar. Gritou. Xingou. Disse que tudo era um absurdo. Tentou dizer que eu era uma mulher confusa, que eu estava inventando coisas. Mas não adiantou. Os policiais mostraram o mandado, e quando o delegado Roberto exibiu o frasco de chá que eu tinha escondido na gaveta, tudo mudou. Renato ficou sem cor, perdeu o fôlego, perdeu a coragem. E pela primeira vez eu vi quem ele realmente era. Não um marido, não um assassino calculista, mas um covarde que tinha sido pego no momento exato em que tentava tirar minha vida. Quando colocaram as algemas nele, os olhos dele se voltaram para mim. Eram olhos escuros, cheios de ódio, de frustração, de derrota. Você acabou com tudo, Maria. Tudo. Eu respondi com uma calma que nem sabia que possuía. Eu apenas salvei minha vida, Renato. Ele foi levado escada abaixo. E quando a porta da casa se fechou, senti minhas pernas desabarem. A polícia correu em minha direção, me ajudando a sentar na cama. Patrícia apareceu logo atrás com Camila. Minha filha correu para mim e me abraçou como se quisesse juntar todos os pedaços meus que tinham sido arrancados nos últimos dias. Mãe, acabou. Você está viva. Eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei aliviada. Chorei exausta. Chorei por ter sobrevivido ao homem que eu amei e que quase tirou tudo de mim. Naquela madrugada fomos para a delegacia prestar depoimento.
Os peritos analisaram o líquido do chá e o café que eu havia guardado. Ambos continham substâncias tóxicas. O caso estava encerrado. Irrefutável. Clara tentativa de homicídio. Dias depois, enquanto o processo corria, descobrimos ainda mais. Renato tinha um histórico. 2 mortes suspeitas no passado, 2 pessoas mais velhas, 2 heranças repassadas para ele, 2 casos que agora seriam reabertos. Ele não era apenas um marido perigoso. Era um predador, um homem que circulava pela sociedade como se fosse inofensivo enquanto escolhia quem seria sua próxima vítima. E eu quase fui uma delas. Mas a vida não terminou ali. Ela começou de novo. Vendi a casa. Eu não queria mais colocar os pés naquele chão. Comprei um apartamento menor, iluminado, silencioso, com uma varanda cheia de plantas. Um lugar que era meu. Sumiu. Finalmente meu. Camila passou a dormir lá comigo nos primeiros dias. E então as coisas foram voltando ao eixo. Aos poucos, sem pressa. Eu aprendi novamente a acordar sem medo. A dormir sem ouvir passos no corredor. A sentir o gosto real do café sem desconfiança. Participei de audiências. Encontrei outras mulheres que já tinham sido enganadas ou feridas como eu. Comecei a ajudar projetos que acolhiam mulheres em situações de violência. Descobri uma forca dentro de mim que eu nem imaginava existir. Alguns meses depois sentei na minha varanda olhando o céu azul de São Paulo e me peguei sorrindo. Sorrindo de verdade, sorrindo com a alma, sorrindo com leveza. Eu sobrevivi. Eu renasci. Eu me reconstruí. Renato foi condenado à prisão. A vida dele seguiu um rumo escuro. A minha seguiu um rumo luminoso. E eu nunca mais deixei ninguém apagar minha luz. Hoje, quando conto essa história, eu não conto com tristeza. Conto com coragem. Porque eu aprendi que a idade não enfraquece. Ela fortalece. Ela ensina a levantar mesmo quando a vida tenta nos derrubar. E se você chegou até aqui me ouvindo falar tudo isso, eu quero te dizer uma coisa. Você também tem poder. Você também tem valor. Você também merece viver com segurança, respeito e amor verdadeiro. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like. Isso mostra que você acredita que nenhuma mulher deve passar por isso sozinha. E se quiser ouvir mais histórias reais e emocionantes que mexem com a alma, se inscreve no canal. Aqui você sempre vai encontrar uma nova chance de refletir, sentir e recomeçar junto comigo. Obrigada por me acompanhar até o fim. E lembre-se, nunca é tarde para sobreviver, nunca é tarde para renascer.